Ok, Vitor. Acho que foi. Foi, valeu. Ó, que bom que a gente tá gravando, então, né? Então, só começando aqui, essa é a aula 32, supostamente. Esses números já estão meio doidos, né? Não sei. Hoje a gente vai falar sobre distância entre ponto e reta e posições relativas entre reta e circunferência. Lembrando que, bom, a gente está gravando, as aulas vão ficar gravadas e aí vocês conseguem acompanhar quem não conseguiu vir hoje. E é isso, estamos aí. Tirem dúvidas com a gente também, qualquer coisa no final da aula ou por Telegram depois. E vamos nessa. Falta pouco, gente, por outro lado, né? Enfim, eu sei que tá foda o final do ano. Mas enfim, começar. Então, como eu já tinha comentado com vocês, né? A gente vai falar um dos assuntos de hoje, o primeiro no caso, é sobre distância entre ponto e reta. E a ideia é a seguinte, né? Agora que a gente já conhece o ponto e a reta na geometria analítica, né? Então a gente sabe como que eles, sei lá, como a gente coloca eles no plano cartesiano, né? A gente consegue já calcular a distância entre eles, a gente consegue já fazer continhas agora. Então, para pensar aqui, né, entre distância entre ponto e reta, vamos começar considerando que a gente tem uma reta R com uma equação na forma geral, né? Então, aqui, né, reta R, que a equação é ax mais by. Isso aqui deveria ser um mais c, eu não sei porque tá x. Enfim, deixa eu colocar aqui no... ponteiro. Vocês conseguem ver? Conseguem. Fê, você sabe como eu faço para colocar, para conseguir rabiscar? Alguém sabe? Acho que tem a opção caneta em algum lugar. Mas eu nunca usei, pra ser sincero. Então, deixa eu ver, isso aqui não risca. É porque, ó, ficou X para sempre. Peraí, o problema de eu posso mudar isso no slide. O problema de eu mudar isso no slide é um só, que eu vou precisar mudar em todos. Eu dei um segundo, gente. Isso vai ser bem ruim, só pra gente não ficar errado, né? Foi mal. Como é? Isso aqui, gente, é trabalho que a gente faz na mão. Acaba passando uns errinhos, desculpem. Tá acabando. Só mais um. Opa. Foi. Então, vamos considerar, né? Vamos voltar a considerar que a reta R tem uma equação na forma geral. Então, ax mais by mais c igual a zero, igual a gente aprendeu nas aulas passadas, né? Eu e o Felipe, a gente conversou sobre isso. Acho que a Paula também chegou a passar algo nesse sentido. Então, aqui é a reta R. E a gente vai, né, lembrar que o ponto pode ser representado como que um ponto, né, que tem o x dele aparece antes e o y dele aparece depois. Eu coloquei x0 e y0 só para não confundir, tá? Com esse xy que está aqui em cima. Se eu colocasse só xy, a gente não ia saber qual é qual. Mas só pensem assim, tá? E aí, a gente tem uma fórmula, né? Que é a fórmula da menor distância entre um ponto e uma reta. Por que menor distância, né? Porque tudo bem, a gente tem um ponto em algum lugar e a reta é infinita, né? Ela é infinita para os dois lados. Então, o que interessa para a gente é saber qual é a menor distância, porque a maior distância é infinito, né? Você pode, a não ser que ela, obviamente, a não ser que ele seja em cima, né? O ponto estiver na própria reta. Mas, enfim, a ideia dessa fórmula é encontrar qual que é a menor distância que eu preciso percorrer do ponto para chegar até a reta. É interessante dizer que essa distância ela é a mesma coisa que se eu pegasse esse ponto e projetasse, né, esse ponto até a reta, formando um ângulo reto. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Seria muito bom se eu conseguisse desenhar, mas foi mal. Pensem que é tipo, você tem o ponto, né? Você tem a reta, então você faz uma reta diretamente para ele para encontrar essa menor distância. Vai ficar um pouco melhor esmiuçado nos próximos slides. Então é isso, a gente tem essa fórmula aqui, né? Então que a distância é igual ao módulo de aqui em cima eu pego, né, a equação da reta e substituo o ponto, que eu quero saber a distância, na equação da reta.
E embaixo, né, tem essa raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são da reta, tá? É uma formulinha que a gente vai ter que lembrar. Então, o primeiro passo é pegar a reta, né? Pegar a equação da reta, substituir as coordenadas do ponto na reta. Então, isso aqui vai... Então, basicamente, eu peguei esse cara aqui e coloquei o x0 no lugar do x, o y0 no lugar do y. Perdão. Vou fazer o módulo. E depois eu vou fazer a parte de baixo, né? Que basicamente a gente faz o A ao quadrado mais B ao quadrado da equação da reta, tira a raiz e divide tudo. Essa é a ideia, gente, para a gente encontrar essa distância. É uma fórmula chatinha, mas o segredo é treino, né? Se a gente fizer muitas vezes essa distância, uma hora ela vai acabar saindo assim, naturalmente, digamos assim. O segredo é treino, mas o segredo é treino como sempre, né? Não muda muito. Matemática é meio isso. Então, vamos lá. Fazer alguns exemplos para isso ficar um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Não sei, na cabeça de vocês, vai. Então, vamos começar pensando assim, né? Eu sei que a distância do ponto P, que tem coordenada 1 e y grande, até a reta S, que tem a equação da forma geral x mais y igual a zero, a distância entre esses dois é de raiz de 2 sobre 2. Como a gente faz para determinar o valor de y? Você substitui o D pelo... Pode falar. Ah, desculpa. Imagina, eu ia pedir Substitui o D pela raiz de 2 sobre 2? Isso, exato, perfeito. Então, a gente vai substituir o D, né, a distância por essa raiz de 2 sobre 2, e vai substituir o resto, certo? Então, vamos aqui, a gente pega, ilustrando, né? O Guilherme tá falando pegar esse raiz de 2 aqui sobre 2 e colocar aqui nesse lado, certo? E aí, o que a gente faz, né? Também colocar os outros. A gente vai pegar os coeficientes aqui, né? Esse 1 que está do ladinho do x, que é o A, o 1 que está do ladinho do y, né? Que é o B, e o C é 0, né? A gente não tem nenhum número aqui sobrando. Então, a gente vai substituir aqui e vai substituir também o 1 e o 1 embaixo. E aqui a gente também substitui o ponto, né? Nos lugares, nas coordenadas dele. Certo? Então, vamos fazer. Ver se faz sentido para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi substituir o ponto na equação da reta, né? Então, eu peguei aqui, né, o x0, que é o do ponto, então vai ser 1, e o y0, que vai ser o y grandão, é o cara que eu quero saber, eu coloco aqui, certo? Então, só substituir o ponto. E aí, deixei o módulo. Depois, a gente vai fazer a ao quadrado mais b ao quadrado da reta e tirar a raiz. Então, esse a ao quadrado mais b ao quadrado é quem acompanha o x, né? E quem acompanha o y na equação da reta. Então, aqui é 1 e 1, certo? Então, vai ficar aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de tudo isso. Certo, gente? Se tiver algum problema, me interrompa. Depois disso, eu vou substituir também a reta aqui da equação. Olha essa magia aqui. Basicamente, né? Como a gente tinha falado, né? A gente sabe que o A vai ser 1, o B vai ser 1, o C vai ser 0, porque a gente não tem mais nenhum número sobrando. Então, eu substituí aqui. Então, vai ficar 1 vezes o 1 daqui, né? Vezes o 1 daqui, mais o 1 daqui, vezes o Y daqui, mais 0, que é o C, que não tem nenhum número acompanhando, né? 0. E aqui embaixo é o A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz de tudo isso. Beleza? E aí, finalmente... a gente faz a continha. Então, aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2, certo? E aqui em cima, 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes y grande vai dar y grande, então vai dar 1 mais y grande mais 0, esse 0 a gente ignora, certo? Tudo dentro do módulo, a gente não pode esquecer do módulo. E aí a gente faz a substituição que o Guilherme sugeriu, né? Poderia ter feito antes? Podia, tá, gente? Só fiz a substituição depois, enfim, de forma parcial. Aí, beleza, eu cheguei aqui, daqui a gente consegue terminar a conta, né? Basicamente, o que a gente precisa fazer é mandar o raiz de 2 para o outro lado, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, igual ao módulo. A gente multiplica, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2, porque é o que estava embaixo já. Isso vai ser igual ao módulo. Então, eu sei que o módulo vai ser igual a 1, só que ele é um módulo. Se
Vocês lembram como a gente lida com módulo? Nesse caso, o que a gente faz? A gente conversou sobre isso. Estudou o sinal para ver quais valores de x. Isso, exato. Exato. Perfeito, Vitor. Como tem um módulo, a gente pode dizer que esse lado pode ser tanto negativo quanto positivo. Como tem dois caras dentro do módulo, a gente pode fazer isso ao contrário, né, também. A gente pode colocar aqui, pela definição do módulo, a gente pega esse cara aqui e coloca o sinal do outro lado, basicamente, né? Então, 1 mais y igual a 1 ou 1 mais y igual a menos 1. Isso é só uma tática. Eu poderia ter feito de outra forma. Poderia ter colocado aqui, igual o Vitor sugeriu, 1 é igual a 1 mais y, ou 1 é igual a menos 1 menos y. Isso é a mesma coisa. Isso era só eu passar para o outro lado e fazer as manipulações, né? Aí ia dar na mesma. Mas basicamente essa é a ideia do módulo. Toda vez que vocês virem um módulo, vocês têm que lembrar que isso aqui significa que esse conteúdo é positivo ou negativo, eu vou fazer a distribuição do sinal, certo? Faz sentido? É só o significado de módulo. Beleza? Beleza. É importante a gente passar por isso e ter bastante, não sei, lembrar bem disso, porque essa fórmula tem módulo, então a gente vai ter que saber usar ele. Beleza. Então aqui eu só coloquei o sinal, né, que eu coloquei que era ou positivo ou negativo, então a gente vai ter dois resultados possíveis, né? Então o y vai ser, ou a gente aqui, né, passando 1 para cá, vai ser menos 1, então ou y vai ser igual a 0, ou passando o 1 para cá vai ser menos 1, ou o y vai ser igual a menos 2. Beleza? Esses são os valores para y. Faz sentido? Se querem discutir, agora é o momento, gente. Pode falar se tiver alguma coisa esquisita, alguma coisa que não deu muito certo, não sei. O y saiu de dentro do módulo. Sim. Na verdade, eu vou abrir o Paint, gente. Eu já peço desculpas de antemão, porque eu sei que Paint, né? É feio, pá, mas... Vocês conseguem ver? Não conseguem. Deixa eu apresentar de novo. Tá inteira. Aqui. Eu acho que Paint é vida, não acho que Paint é feio, não. Só um comentáriozinho. Fico feliz pela sua opinião. Spoiler, tamo aí. Então, beleza. A gente tem lá, né? 1 é igual ao módulo de 1 mais y, né? Então, vou colocar aqui. 1 é igual ao módulo de 1 mais y. Tá bonito? Não tá bonito, mas tá compreensível, isso que importa. E aí, o que a gente tá quer eficiente. Dizer... Cumpre a função, é isso. Tá eficiente. Aí, o que a gente quer dizer é o seguinte, que a gente pode fazer o seguinte, como aqui tem um módulo, que o Vitor estava falando, né? A gente pode fazer a mudança de sinal, né? Então, isso aqui, eu posso falar que 1 é igual a 1 mais y, que é tipo, beleza, se tivesse na positiva, ou 1 vai ser igual a menos 1 menos y, certo? Porque esse aqui é o da negativa, digamos assim, é isso aí. 1 é do lado positivo da coisa, se o que estiver dentro do módulo positivo, isso aqui, caso seja negativo. Porque o que o módulo faz é positivar o que está dentro, entendeu? Então, tipo, o módulo, sei lá, módulo de x, vamos fazer uma coisa mais fácil. Módulo de x é igual a 2. O módulo positiva, certo? Então, esse x aqui, ele pode ser tanto 2, ou ele pode ser também menos 2. Porque o módulo positiva. Porque se esse carinha aqui, essas barrinhas, eles estariam positivando menos 2. Então, seria igual a 2 também. Então, é basicamente isso. E aí, como a gente faria, né, para fazer essa conta aqui, a gente falaria que x é igual a 2, ou que menos x é igual a 2. Aí eu tenho que fazer a conta, né? Esse é o lado ruim de fazer desse jeito, né? Aí o x vai para o outro lado como positivo e o 2 vem para o outro lado como negativo. Então ia ficar menos 2, porque o 2 está indo para o outro lado, é igual a x, porque o x está indo para o outro lado. Entenderam? Quando eu falei para a gente... Então, tipo,
tudo isso para dizer o quê? Quando eu falei para vocês que eu coloquei o negativo direto aqui, é porque a conta ia dar na mesma, entendeu? Eu estou negativando um lado inteiro, basicamente. Eu podia negativar o lado do módulo ou o outro lado. Como o outro lado só tinha um número, eu preferi negativar do outro lado. Mas é só uma estratégia. A gente poderia ter ido por esse caminho também e a gente vai ver que vai dar na mesma, tá? Então, nesse caminho aqui, né? Então, que eu negativei o lado do módulo inteiro ou deixei ele positivo. Isso aqui, o 1 ia para o outro lado, né? Como negativo, então ia dar 0 é igual a y, certo? Ou, fazer isso esquisito, ou esse 1 ia para o outro lado como positivo, certo? Porque tem que ter menos 1, ele ia para o outro lado como mais 1, ia dar 2 igual a menos y. Só que isso é feio. A gente tem que fazer a inversão, né? Então, o y vem para cá como positivo e o 2 vem para o outro lado como negativo. Certo? Calma, está certo. Está certo. Peraí, deu 2. Não, tá certo, tá certo. Deu 0, já tá preocupado. Deu 0 e menos 2, tá vendo? É a mesma coisa. São só duas estratégias diferentes de fazer a mesma coisa. Se você negativa o lado com menos coisa, é mais rápido. Basicamente isso. Beleza? Faz sentido? Tudo bem? Beleza. Menos 2 ou mais 2 igual a 2. Não é um módulo, é um módulo ali. 2 módulo de 2. É, esse aqui. Aqui? Aqui é o módulo. Não sei se você tá vendo. Isso daqui. Menos 2 ou mais 2 igual a... calma. Não, é que a coisa é assim, é que é mais isso aqui, ó, que importa. Porque o que eu falo é o seguinte, se eu tiver um menos 2, fazendo aí o que você colocou no chat, né? O módulo de menos 2 é igual a 2, certo? Porque ele sempre vai positivar. E o módulo de 2 também é igual a 2, certo? Então, se eu falo que eu tenho um x dentro do módulo e o módulo desse x é igual a 2, ele tanto pode ser esse 2 aqui, quanto ele pode ser esse 2 aqui também, esse menos 2, entendeu? Essa é a ideia do módulo. Boa. Sucesso. Beleza. Continuando. Então, assim a gente achou o 0 e o menos 2. Vou fazer mais um exercício. Um exercício que é bom para a gente lembrar que a gente conversou nas aulas anteriores. Então, aqui determine a distância do ponto P, e aqui eu tenho as duas coordenadas do ponto P, distância desse ponto, a reta que passa pelos pontos A e B. E aqui também tem as coordenadas dos pontos A e B. Como a gente faz isso, gente? Alguma sugestão? Eu acho meio doida por conta de como o gráfico fica. Isso é verdade se isso virar uma função. Mas assim, isso não precisa virar uma função. Geralmente, isso não vai aparecer assim, tá? Quando isso for aparecer no Enem, ele vai aparecer mais como, tipo, descubra o número, sabe? Tipo, ele não vai virar uma função feia. Ele provavelmente vai ser assim, tipo, calcule a distância. Tipo, ou alguma coisa do tipo, sei lá, eu sei que a distância é tal, então qual que é a coordenada? A gente espera que isso não apareça como no formato função modular. Mas, uma coisa interessante é que a gente pretende dar uma aula de função modular. Então a gente vai tratar esse problema mais para frente. Mas eu não espero que isso aqui apareça como função modular. Pode ser que aconteça? Sei lá, pode, mas é bem improvável. Geralmente isso aqui vai ser uma coisa mais direta mesmo. Beleza? E aí, gente, alguém tem uma... Valeu. Alguém tem alguma sugestão de como a gente faz um negócio desse aí? Por onde a gente começa? Eu acho que essa é a pergunta, né? Tem que fazer equação da reta? Lindo! Arrasou, Guilherme. Exatamente. Não sei como fazer, mas tem que fazer assim. Exatamente, tem que fazer a equação da reta, né? Porque se eu quero fazer uma distância entre ponto e reta, eu preciso saber qual que é a reta. E aí,
que isso aqui também é uma forma de me redimir com vocês, porque a gente vai falar do ioiô michiochô. Olha só, um exercício. Então, beleza, a gente tem 2 pontos e a gente quer achar uma reta. Vamos lembrar como a gente faz isso. Então, a gente vai começar, né? Boa, determinando a reta formada por A e B. E aí, eu proponho já aí que a gente use o famoso ioiô michiochô. Como a gente vai fazer esse negócio? A gente vai pegar, né, os pontos e substituir, né, dentro desse x, y, x0, y0, para achar o m, né? Então, beleza. Vamos lá, a gente começa pegando aqui. Isso aqui eu já estou substituindo. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu peguei que o y0 e o x0 vão vir de A, e o y e o x vão vir de B, certo? Então, beleza, vamos começar lá. Vamos fazer primeiro do y0, que eu acho que é mais fácil. Então, aqui, pegando o A, é menos y0, então vai ser menos 1, esse pedacinho, e vai ser menos x0, então menos 3, que é esse pedacinho aqui, beleza? E o outro lado vai ser y, então vou pegar aqui o menos 1, e aqui vai ser x, então vou pegar o 5, certo? Só substituir, peguei os 2 pontos e substituir na fórmula do ioiô michiochô, beleza? Agora é só fazer a conta que a gente acha o m. Então, como a gente faz, né? Esse aqui vai ficar menos 1, menos 2. Aqui, 5 menos 3 vai virar 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Então, menos 2 igual a 8m, beleza? Certo? Faz sentido? Aí a gente vai pegar esse 8 aqui, vai para o outro lado. Boa. Vai para o outro lado como divisão, vai ficar menos 2 sobre 8. A gente vai chegar no menos 1/4. Da hora. Achamos o m. Agora vamos achar o resto, né? Então a gente pode substituir, qualquer um dos 2 pontos funciona, tá? Tanto se a gente vai substituir o x0 e o y0. A gente pode usar A, a gente pode usar B. Eu usei A, mas poderia ter usado B. Então eu peguei aqui, né, no y0, substituir por 1, então y menos 1. E aqui no x0, substituir pelo menos 3. Então, x menos 3. Agora é só fazer conta e deixar bonitinho, né, no formato da equação geral, para a gente conseguir usar a fórmula da distância entre ponto e reta. Então, aqui, né, a gente faz menos 3 vai dar mais 3. Y menos 1 igual a menos 1/4, que é o m. X mais 3, a gente faz a distributiva, basicamente. Então, aqui, menos 1/4 de x, menos 3/4. E aí, a gente faz, né? Esse x vai para o outro lado como 1/4, então vai positivo. O y já estava aqui, vai ficar menos 1 que já estava aqui, e o menos 3/4 vai para o outro lado também. Na forma geral, eu quero que fique igual a 0, tá? Então, por isso que a gente fez esse rolê todo. Esse pedacinho aqui, ele vai dar origem ao nosso c. Então, vai ficar 1/4 de x mais y. Aí, aqui é importante dizer, né, que menos 1 é a mesma coisa do que menos 4 sobre 4, certo? Então, menos 4 sobre 4 mais 3 sobre 4. Eu vou pegar o menos 4 em cima e vou adicionar 3, vai dar menos 1 e vai ficar menos 1/4, certo? Achei a equação final aqui. Beleza? Continha, gente. Beleza. Então, achamos a reta formada por A e B. E agora é só usar a fórmula. Lembrando como usar, né? Então, pego aqui a fórmula. E aí eu vou pegar essa equação e vou substituir aqui nessa parte de cima. Vou pegar o A, que vai ser 1/4. O B, que vai ser 1, e vou substituir aqui. Beleza. Certo? Vamos ver se a gente sacou essa conta aí. Então, A, 1/4. B, 1. C, menos 1/4. Certo? E a mesma coisa aqui embaixo, né? Então, A, 1/4. B, 1. Certo? E aí eu pego o ponto que eu quero saber a distância e substituo. Então, aqui o x0 vai ser o 6, o y0 vai ser o 5. E é isso, acabou. Agora é só fazer conta. Faz sentido? Beleza. Então, fazendo a continha aqui, vai dar melhor falar aqui, né? Então, vai ficar 6 sobre 4, que vai ser igual a 3 sobre 2. Gente, eu acho que isso aqui tá ao contrário. Ah, não, tá certo. 6 sobre 4 vai ser igual a 3 sobre 2. Aí, 1 vezes 5 vai ser 5 mesmo.
E o menos 1/4 a gente mantém aqui como 1/4. Embaixo vai ser 1/4 ao quadrado. Então, eu vou fazer 1 ao quadrado 1, 4 ao quadrado 16, mais 1 ao quadrado, que vai ser 1 mesmo. Então, 1 sobre 16 mais 16 sobre 16. Só para fazer a conta fácil. Então, aqui embaixo eu vou somar esse 16 de cima mais 1, vai ficar 17 sobre 16, essa raiz grandona. E isso aqui eu vou deixar todo mundo sobre 4 só para facilitar a conta, né? 3 sobre 2 é a mesma coisa que 6 sobre 4. 5 é a mesma coisa que 20 sobre 4, então eu multipliquei por 4 e coloquei o 4 embaixo. E o menos 1/4 fica igual. Por que eu fiz isso? Para conseguir fazer a conta, né? Então, aqui vai ficar 26 sobre 4 menos 1 sobre 4, vai ficar 25 sobre 4. Certo? Então, isso aqui que a gente queria ter chegado no final. Tá meio feio. Tô vendo. E aí, o que a gente faz? A gente vai multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar o módulo de 25 sobre raiz de 17. A gente não deixa essa raiz de 17, né? A gente tem que multiplicar para deixar bonitinho. Mas antes disso, a gente olha aqui. Pô, mas tem esse módulo aqui, né? E aí, a gente coloca um negativo, positivo. O que a gente faz? Quando a gente fala de distância é uma coisa assim... A distância de um ponto até alguma coisa, em geral, a gente coloca no positivo. Porque não faz muito sentido eu falar que a distância é menos 25 centímetros. Porque é relativo, né? Então, pode ser menos 25 ou mais 25, tanto faz. Na distância, vai ser 25. Então, a gente pode tirar o módulo, porque para a distância não importa a direção. Basicamente isso. Exato, não tem necessidade de referencial. Pode ser tanto na distância da reta até o ponto até a reta, então não faz diferença. Então, a gente tira o módulo, multiplica por raiz de 17 em cima e embaixo, e chega nesse finalzinho aqui. Último exercício, eu juro, eu nem... Enfim, vocês vão ver que não vai precisar passar por tudo, eu sei que eu já tô aqui tirando uns tempinhos do Fê, foi mal. Último que eu acho muito interessante que vocês vejam, porque é um caso de olhar com carinho, é esse. Determine a altura relativa ao vértice A do triângulo ABC, né? E aí ele me dá aqui 3 coordenadas. O que isso tem a ver? Vocês sabem como a gente resolveria um negócio desse? Ia desenhar. Oi? Eu ia desenhar no papel o plano cartesiano. É uma boa, né? Quadradinhos. É uma boa. Vamos fazer esse rolê aí rapidíssimo. Então, apagar esse cara. Yay! Então, beleza. Vamos supor... Não, porque no final das contas, sinceramente, não importa onde esses pontos estão. Então, eu não vou me atentar, sabe, no ponto cartesiano. Eu vou fingir aí que é um triângulo qualquer, um tanto torto, esse triângulo. Beleza, tem esse triângulo qualquer aqui. E aí, esse triângulo, ele vai ter um lado aqui que vai ser o A, aqui o B, e aqui o C. Basicamente isso. E o que ele quer saber é a altura relativa ao vértice A desse triângulo. Então, basicamente, o que ele está querendo saber é a altura do triângulo do vértice A. Como que eu faço essa altura do triângulo, né? É interessante ver que se esse aqui, o vértice são pontos, né? Esse aqui é um ponto, esse aqui é um ponto, esse aqui é um ponto. Então, a altura vai ser basicamente, deixa eu fazer menos tosco. A altura vai ser basicamente isso aqui, né? A distância do ponto A à reta BC. Essa é a brisa que vocês têm que pensar. É legal desenhar no plano cartesiano e tal, mas especificamente, não importa qual que é, enfim, se... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se esse A, na verdade, ele tá aqui, e o C, na verdade, está aqui. Opa, não devia ter feito isso. Não importa a ordem, no final das contas, reparem, se fosse assim, o A, a altura relativa ao vértice A, seria ainda a distância entre o ponto A e a reta BC, sacou? Ia dar na mesma. E a mesma coisa se fosse do outro lado, saca? Se fosse aqui. Porque no final das contas, o que nos interessa é fazer a distância aqui também, né? Então, seria a distância do ponto A à reta BC também, sacou? Não importa onde esteja esse A, onde esteja o B, onde esteja o C, se eu quero a altura relativa ao vértice A,
certamente é uma distância entre ponto e reta, em que o ponto é o A e a reta é os outros dois. Beleza? É isso. Essa é a magia da coisa. Então, o que a gente faria nesse caso? A gente começaria procurando, né? Qual é a equação da reta BC? Então, que, né, em triângulo, a altura relativa a um vértice é a distância entre o vértice e a reta formada pelos outros dois vértices. A gente, aqui tá mais bonitinho, que eu fiz mais tempo. Então, a gente faz a distância entre o ponto A e a reta formada pelos pontos BC. Mas vocês sabem essa lógica, então eu não posso mais tomar tempo de flip, porque eu sabia que eu ia acabar passando. Então, tentem fazer esse exercício em casa. Procurem a gente, mas não tem segredo, gente. É tipo exatamente igual o exercício anterior. Fazer a equação da reta BC, usa o Yomi Chuchou, acha a equação geral e usa a formulinha para calcular a distância entre ponto e reta. É isso. Manda ver, Fê, se alguém tiver alguma dúvida, é só me procurar. E foi mal gastar um montão da sua aula. É isso. Relaxa. A minha parte usa bastante da sua, então eles terem entendido bem a sua é fundamental. Tá, meu computador tá meio estranho hoje, mas quando vocês estiverem vendo a tela, vocês me falam, por favor, gente? Tamo aí. Boa. Fechou, então. Beleza, falar para vocês, então, agora sobre a posição relativa entre a reta e uma circunferência. Então, assim, você tem uma reta, que ela está no plano, e você tem uma circunferência. A gente quer ver as posições que elas podem ter uma entre a outra. Fechou? É simples. Eu vou falar para vocês que tem 3 jeitos da gente ver isso. 3 jeitos que essa reta pode estar, ou não, de certa forma, posicionada juntamente com a circunferência. O primeiro jeito é quando a reta é externa à circunferência. A reta, essa aqui, em azul, ela nunca encontra a circunferência. Vocês podem ver, não tem nenhum ponto que elas compartilham entre si. O segundo caso é quando a reta, a gente diz que ela é tangente à circunferência. É quando a reta encontra a circunferência em apenas um único ponto. E aí vocês lembram também da trigonometria, que a gente fazia o ciclo trigonométrico e tal, né? E era assim, era um círculo. Aí aqui tinham os eixos, o eixo do cosseno, cossono, né? Por isso ele está deitado, e o eixo do seno, por isso ele está em pé. E a reta da tangente era exatamente uma que a gente passava aqui do lado. Mas ela tocava na circunferência em apenas um ponto. E é daí que vem o nome, tangente. A tangencia, toca em um ponto só a circunferência. E a outra coisa é a reta secante à circunferência. Quando a reta é secante à circunferência, a reta encosta na circunferência em 2 pontos. Tranquilo? Essa parte é mais de nomenclatura. Externa nunca toca, tangente toca em um só ponto e secante corta a circunferência em 2. E uma coisa que é bom da gente lembrar, isso aqui está atrapalhando, é que lembrar que as retas são infinitas. Então, se você tem, sei lá, um círculo aqui, e você tem uma reta aqui. A reta ela é infinita. Então, para cá, ela, por mais que ela não esteja desenhada, ela continua. Beleza, para cá não vai mudar nada. Mas para cá vai. Então, dependendo, né, ela poderia muito bem tangenciar aqui ou não. Então, só de ver, normalmente a gente não consegue falar. A gente precisa de uma coisa mais analítica. Por isso, agora a gente vai começar a estudar melhor as equações e como isso se aplica nesses conceitos que eu falei para vocês. Beleza, vamos ver isso então. Aqui a gente tem a circunferência, que nem eu mostrei para vocês, e eu deixei marcadinho para vocês o centro dela. O centro de uma circunferência nada mais é do que o ponto, uma posição no espaço, pontos assim como a Camila estava falando para vocês. Aqui temos uma reta. Como que a gente vai conseguir classificar essa reta em relação à circunferência, para saber se ela é externa, tangente ou secante? A gente vai sempre comparar a distância do ponto central da circunferência até essa reta, que é uma distância que a gente chama de D, com o raio da circunferência. Por que a gente faz isso? Se a distância do centro da circunferência até a reta for maior que o raio, significa que essa reta nunca vai tocar na circunferência. Todo mundo vê isso? Então, dessa forma, a reta é externa à circunferência. Fechou? Assim como, se essa distância D
for igual à distância r, que é o raio da circunferência, ela vai ser tangente à circunferência, pois vai tocar somente em um ponto. E se for menor a distância ao centro até a reta do que o raio, ela vai ser secante, porque a distância é menor, cortou em 2 pontos e é secante. Fechou? Beleza. Mas isso está muito no campo das ideias ainda. Vamos começar a botar um pouco de número para ver como que isso aqui funciona. Essa aqui é uma equação bem completinha de uma circunferência. Esse XC é a posição do centro da circunferência, o x do centro, e esse YC é o y do centro da circunferência. E é importante também que depois do igual a gente tem o r ao quadrado. Detalhe, que é sempre bom lembrar também, que esse r ao quadrado não é o raio. O raio é o antes de elevar ao quadrado. Então, por exemplo, tem x menos xc, blá, 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 igual a 4. 4 não é o raio. O raio é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Beleza? Do que a gente viu no outro slide, a gente precisa obter d e r para fazer essa análise. O r a gente obtém daqui. A gente pega a fórmula, a equação dessa circunferência e extrai o valor de r. Falta a gente calcular a distância entre o centro da circunferência e a reta. Mas peraí, o centro da circunferência nada mais é do que um ponto. E a reta é uma reta mesmo, aí não tem muito segredo. Então a distância entre o ponto e uma reta é aquilo que a Camila acabou de falar para vocês. Então a gente vai comparar o raio que a gente obtém através da equação da circunferência com a distância que vocês vão calcular utilizando o ponto, que é o centro da circunferência, e a equação da reta que vocês provavelmente também vão ter. Aqui é a fórmula que a Camila passou para vocês. Eu só substituí, a fim de colocar no x0 e no y0 que ela botou, xc e yc, de y centro, x centro. Era para estar minúsculo, não sei porque não está, mas considerem minúsculo. São as coordenadas do centro da circunferência. E esses outros parâmetros aí, A, B, C, vem daquilo da reta, que é nesse formato aqui, você pega os coeficientes, substitui aqui. Depois você coloca o ponto, fechou, calcula a distância. E aí você vai depois fazer aquela análise que eu tinha falado para vocês. Se a distância é igual ao raio, a gente cai naquele ponto que a reta só cruza uma vez a circunferência, então é tangente. Se a distância é maior que o raio, significa que a reta está passando fora da circunferência. Então, ela é externa à circunferência. Se a distância é menor, significa que ela está cortando a circunferência em mais de um ponto, sendo assim, secante à circunferência. Beleza? Vamos fazer um exemplinho só para ver como isso aqui se aplica? Vamos lá. O exemplo é determinar a posição existente na circunferência que ele deu aí e uma reta que ele também deu. Estou calculando o tempo aqui. Vocês podem tentar, se vocês quiserem, 5 minutinhos? Pode ser? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, só para ajudar quem não conseguiu ainda iniciar, trabalha com a equação da circunferência, acha o raio. Essa é a primeira informação que a gente precisa. Depois, é bom você achar a coordenada que está ao centro dessa circunferência. E você faz isso através da fórmula geral lá da equação de uma circunferência. Tendo o ponto que é o centro dessa circunferência, você coloca ele naquela formulinha lá da distância de um ponto a uma reta, juntamente com os coeficientes aqui da reta. Aí você calcula essa distância e você vai ter que analisar ela comparativamente em relação ao raio. Beleza? Aí vocês vão determinar se ela é secante, tangente ou externa.
Estão conseguindo, galera? Qualquer dúvida, vocês falam também. A gente pode se debater. Eu vou resolver daqui a pouco. Teve alguma mensagem, Camila? Eu ouvi um barulhinho de mensagem. Falaram pode ler, por favor, que. Sim, sim. A pessoa falou que travou no exercício. É isso. Talvez Eu sou a pessoa. Travou. Eu sou a pessoa. Eu não quis identificar. Fechou, vamos resolver então. Tá, mas o começo saiu, mano? Na verdade, se deu os passos da coisa, eu coloquei as duas equações aqui. Eu coloquei a equação das coordenadas do centro, né? Uhum. Mas eu não consegui enxergar a relação. Eu travei. Beleza. A gente vai fazer agora. Aí qualquer coisa você dá um toque. Demorou. Ó, vamos lá. Primeira coisa é a gente trabalhar em cima dessa equação aqui. Como que é a equação de uma circunferência? Uma equação genérica, tá? Ela é... Não, tá bem... Vou só mudar o pincel, que esse aí ficou muito grosso. É aqui, ó. Ela é x menos x do centro elevado ao quadrado. Isso aqui mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa equação aqui é a de circunferência, e a gente vai trabalhar em cima dela para que ela se pareça mais com essa aqui, que é a geralzona que a gente tem. Para isso, a gente vai pegar esse mais 5 e vai passar para o outro lado da equação. Ficando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Beleza? Quanto que é o raio? Essa parte é importante. Assim como eu falei para vocês naquele exemplo que eu dei do 4, o número que aparece aqui depois do igual não é o raio. Ele é o raio elevado ao quadrado. Então, a gente tem que fazer aparecer algum quadrado aqui para pegar o valor. Tranquilo? Então, muitas vezes a pessoa acaba caindo nessas pegadinhas. 5 não é o raio. Qual é o número que é o quadrado da 5? Para fazer isso, a gente usa aquele conceito de uma operação ser o contrário da outra. Então, por exemplo, se você tem raiz de 5, você concorda que se eu elevar ao quadrado a raiz de 5, por radiciação ser uma operação contrária à potência de 2, eu posso cortar e aí vira 5? Desse modo, a raiz de 5 nada mais é... O 5, não, perdão, nada mais é do que a raiz de 5 elevado ao quadrado. Fechou? Dessa forma, a gente tem algo mais parecido com o que está aqui. Então, a gente tira o quadrado e pega o que está dentro. Ou seja, o nosso R vai ser igual a raiz de 5. Fechou. A outra informação que a gente tem que extrair daqui é a posição do centro da circunferência. Esse XC e esse YC. Se vocês repararem aqui, não tem nenhum número nessa conta, né? Isso acontece quando o XC e o YC são iguais a zero. Por quê? Se o XC for igual a zero, x menos zero, zero. Fica só x ao quadrado. Assim como aqui, y menos zero, vai dar zero, fica só y ao quadrado. Então, quando eles estão isolados assim, nada mais quer dizer que o YC é igual a zero e o XC é igual a zero. Todo mundo pegou essa parte? A gente extraiu essas 3 informações só dessa equação de circunferência. Essa parte é bem importante para quem quer prestar FUVEST, que na primeira fase é tipo balela, sempre vai cair uma questão de circunferência. Então é bom ter bem treinadinho essas questões. Beleza? Posso partir para a reta?
Então, só pra ficar na mesma página. Claro. A única solução para essa é zero, né? Porque a gente tem outra equação da reta que vai falar alguma outra coisa. Porque se x fosse igual a 2 menos e a equação da reta fosse 2, na verdade, entendi. A única solução é zero mesmo. Você diz aqui, Sim. Porque eu vi essa relação, eu falei, puta, como é que eu faço isso? Aí é o zero. É porque, tipo, se ficasse, sei lá, um 2 da vida, vou fazer só para uma parte, mas ela também se aplica para outra, tá? Isso aí ia cair lá no que vocês viram com produto notável. Então, você poderia até abrir isso aqui em, sei lá, x ao quadrado, menos 2 vezes b, 4x mais 4. Mas, tipo, vai ficando um bagulho muito desgarrado disso daqui, sabe? Então, o único jeito dessa primeira parte aqui chegar em x quadrado é se o xc for zero. Entendeu? Beleza. 100%. Você pode igualar também essas partes, é mais fácil. X menos xc igual a x, né? Eu tô pegando só o que tá dentro dos quadrados, beleza? Isso. Porque, na real, para fazer isso bonitinho, eu teria que usar módulo, mas vai assim que é sucesso. Esse x você passa para o outro lado, x menos x. Esse xc passei para o outro lado, ficou positivo, tá? xc. X menos x é zero, porque tipo, é um número, independente de qual número seja, menos ele mesmo, é só zero. Então o único jeito disso aqui chegar numa resolução é xc igual a zero. E aí o mesmo pensamento também se aplica para o y. Beleza? Joia. Fechou, então. Tá, passar então para a parte da reta. Aqui a gente tem a nossa equação de reta. Eu sempre gostei de, ao ver isso aqui, já anotar os coeficientes, só para não confundir. Porque tem muito A, B, então a gente pega daqui, a gente vai colocar a forma padrão, que nem a gente colocou aqui para a circunferência, e a gente vai extrair os parâmetros. Isso aqui é para uma circunferência. Para uma reta, vou até escrever aqui, circunf. Para uma reta, qual que é a nossa forma padrão? É A vezes x mais b vezes y mais c igual a zero. Aqui faltou um igual a zero, mas tem. Eu que vacilei e não coloquei no enunciado. Comparando isso aqui com o que ele deu no enunciado, a gente consegue calcular os coeficientes A, B e C. Show? A, então, vai ser igual a 1. B vai também ser igual a 1. E o C, atenção, menos 10. Sinal importante. Beleza? Então vamos lá, a gente já tem os coeficientes, a gente já tem a posição do centro da circunferência e a gente já tem o raio, que é aquilo que a gente vai usar para fazer a comparação. Beleza, já tendo tudo, basta a gente aplicar a fórmula. A fórmula era D, que é a distância entre um ponto e uma reta. Qual ponto? Ponto do centro. Qual reta? Essa reta que a gente está vendo. Módulo A vezes X do ponto, né? Eu vou colocar C só para vocês lembrarem que é esse da circunferência. Mais B vezes Y do centro. Mais C. Fecha o módulo. Aqui divide. Mais A ao quadrado. Mais B ao quadrado. Agora virou a gente substituir os valores. A é 1. X do centro, 0. Maravilha. 1 que a gente corta. B. B aqui, 1. Y do centro, 0. Maravilha. Mais 1 que a gente corta. Quanto que é o C? Menos 10. Não pode esquecer do sinal. Nesse caso, daria na mesma porque tem um módulo, mas é sempre bom ficar ligeiro com o sinal. A. O A é 1 e B é 1. Então, A ao quadrado mais
b ao quadrado. 1 vezes 0, 0. Essa parte aqui, corta. 1 vezes 0, 0. Essa parte corta também. Isso aqui vai resultar, então, módulo de menos 10, que é só o que sobrou em cima, dividido raiz de 1 ao quadrado 1, mais 1 ao quadrado 1, 1 mais 1, 2. Módulo de 10 dividido por raiz de 2. Que puta número feio. O módulo, assim como a Camila estava falando com vocês, nada mais é do que deixar um número positivo. Ah, e se ele tiver positivo? Beleza, ele já está positivo, não precisa mudar. E se ele tiver negativo? Aí você deixa positivo. Então, o módulo de 10 nada mais é do que 10. Simples assim, beleza? E o raiz de 2 a gente permanece aqui. A gente viu lá na radiciação que se você tem uma raiz embaixo, a gente costuma multiplicar em cima e embaixo pela raiz para sair a raiz. 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2, não tem o que a gente fazer. E quanto que é 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2? É 2. É aquilo que eu falei. Raiz de 5 ao quadrado nada mais é do que raiz de 5 vezes raiz de 5, que é 5. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Pega o 10, agora a gente divide pelo 2. Isso aqui vai resultar em 5 raiz de 2. Beleza, fizemos muita conta para no final chegar em quê? No final, a gente queria fazer uma comparação. A gente queria comparar o valor que a gente obteve no raio da circunferência com a da distância do ponto central da circunferência até a reta. Então, ó, desenhando, para ficar bem claro, a gente tinha uma circunferência, e essa circunferência era regida por essa equação aqui, e a gente tinha uma reta, em algum lugar no espaço. Podia ser aqui, podia ser aqui, podia também ser aqui. A gente não sabia. A gente só tinha ela aqui. Então, de um jeito analítico, de um jeito numérico, a gente queria descobrir em qual das posições que ela está. Se ela está cortando a circunferência em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto. Para isso, a gente aplicou e calculou a distância do centro dessa circunferência até a reta. Se essa distância fosse aqui, ou seja, se ela fosse menor que o raio está em verde, né? O raio é essa distância aqui, ó. Se essa distância do centro da circunferência até a reta fosse menor que o raio, ela seria secante. A distância, ela é menor que o raio? 5 raiz de 2. Ele é menor que raiz de 5? Aí tem que fazer a aproximação e ver. Não fiz as contas aqui. Mas, ó, 5 vezes raiz de 2 é 5 vezes 1,4 aproximadamente. Então, isso aqui dá aproximadamente 7. Eu acho que dá pra falar que é maior, hein? Porque raiz de 5 é menor que 5. E a gente tá multiplicando 5 por um número que é maior do que 1. É verdade, tem toda a razão. Isso aqui é 2,23. Então, ó, a distância D, ela é maior que o raio. Então, a distância em vermelho, ela é maior que o raio. Então, onde que está a reta? A reta está fora da circunferência. Ela é externa à circunferência. Beleza? Aproximadamente, né? Só para... Fê, libera a Paula aí, que ela tá na conta da Nara. Tadinha. Desculpa. Mas é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, a aula de hoje foi essa. Tem exercícios para vocês treinarem também. Ixi. Camila, você me ouve? Alô? Tô ouvindo sim, tô ouvindo, tá tudo O certo. computador travou. Eita, mas a gente tá vendo você se mexendo. Agora voltou. Agora voltou. Boa. Permitir cortar. Aí. Você deu fechar, você não deu ok. Você fechou. Deu fechar? Deu fechar. Jura? Nossa. Juro. Vou pedir para ela entrar de novo. Ah, não, ela entrou. Eu que tô muito doida. Nossa, Foi. já tá fazendo Agora merda. deu certo. Boa. Oi, Paula. Acho que já dá pra parar de gravar, né? Mas assim, gente, se alguém tiver alguma dúvida, Isso. fale agora ou fale depois. Bom ditado.